Bom dia, pessoal. Espero aí que todos tenham tido um excelente fim de semana. Já quero agradecer a algumas pessoas que fizeram suas doações, tá, pessoal? Então, em breve a gente vai comentar mais sobre isso. Enfim, mas já deixo meus agradecimentos aí. Bom, deixa eu pegar aqui esse gráfico. Vamos lá, pessoal. Bom, para quem nos acompanha aí e entra aí nas lives aleatórias, né? Soube que ali por volta de umas 11 horas do sábado a gente entrou. É, e eu mostrei alguns estudos prévios do que seria, de como decidiríamos algumas janelas, tá? Eu acabei decidindo aí por deixar 5 janelas. Então, essa semana, excepcionalmente, nós vamos trabalhar com 5 janelas, coisa que a gente não fez antes, tá? No máximo, trabalhamos com 4. Bom, e eu vou explicar um pouquinho sobre o conceito de cada um, né? O porquê que cada um está determinado em um ponto, né? O porquê que nós vamos trabalhar com essa janela e o que elas significam diante do cenário atual, né? Então, a gente tem aí uns 25 minutinhos até o pregão abrir. Bom, eu vou começar pela última janela, que é a quinta, tá? Mais uma vez, essa janela aqui, ela significa um estado de estresse do mercado, então, que seria o mercado rompendo a janela 4, né? Fazendo essa, essa ruptura da janela 4, que seria esse 762 com 775, tá? Então, o mercado acima desse patamar, ele vai gerar um estado de estresse, mas, previamente, eu já posso dizer que esse daqui é um cenário bom para nós, tá? Isso falando de Brasil. Então, o mercado, nesse momento, seria bom que o dólar batesse os R$ 6, tá? Então, ele se torna bastante importante, embora é um estado de estresse, mas ele significa um benefício aqui para o Brasil, tá? Bom, esse cenário aqui, ele é um pouquinho mais raro de acontecer, embora eu esteja torcendo para que ele aconteça. E se ele fizer essa janela, uma janela que tem um risco-retorno aí de 7,8, né? Ele é bastante rentável, tem um alvo aí de 105 pontos. Seria bacana que o mercado fizesse esse cenário, porém, né, acredito que se ele se concretizar, uma das oportunidades que nós já deveríamos ter, né, caso essa janela, essa quinta janela apareça, seria a janela 3, tá? Então, espero que o mercado chegue aqui conosco já não precisando mais dessa operação, tá? Nem esperando a janela 4, ok? A partir daí, a gente volta ali para a janela 1, que é a janela mais comprida que a gente tem, com risco-retorno de 11, né? Essa razão de risco-retorno é o que a gente gosta de trabalhar, né? Por volta ali de 9 para cima, já que ela torna bastante possível várias operações, e aí a gente está falando aqui de um stop de mais ou menos uns 15 a 16 pontos, tá? Nesse cenário, a desvantagem dessa janela 1 é que nós não vamos colocar uma janela para baixo. Então, no sábado, nós até citamos algumas possibilidades para baixo, tá? Mas, nesse caso aqui, a gente não vai colocar. E aí vem a questão do cuidado, né? De você tomar bastante cuidado aqui, porque se estoparmos nessa janela, a semana acaba negativa, tá? Porque não tem como recuperar esse cenário, a não ser que ele desenhe outras
entradas na janela 1, tá? Então, lógico, quando nós assumimos uma janela, nós estamos assumindo esse risco de várias entradas, de vários stops ou de um stop simples, tá? Que aí seria o mercado simplesmente pegar esse 590, arrebentar ali para baixo, né? Abaixo do 700, do 573 e iniciar uma janela de queda, tá? E aí, assim, sem chance, a gente estopa, assume isso daí e leva para casa, né? E aí a gente fica chorando, tá? Esse é um cenário que entra as questões aí de gerenciamento de risco. Então, mais uma vez, não é, a gente não quer entrar nesse quesito, porque ele exige muitas explicações, tipos de entrada, enfim, né? É bastante variável para você avaliar aqui, mas esse é o tipo de cenário que vale a pena quando vocês fizerem um estudo onde haja uma situação, tá? Igual a essa, onde não há possibilidade, não há viabilidade de fazer uma operação de virada de mão, né? Nada que a gente possa fazer aqui para baixo, de escolher os melhores tipos de entrada. Então, o mercado, quando chegar aqui, a gente vai pegar de primeira, a gente vai pegar com pullback, a gente vai pegar com uma média, a gente vai pegar quando fizer um pullback e um pivô de alta, né? Então, assim, você tem que estudar isso para saber o melhor tipo de operação para mitigar o risco, tá? Então, essa janela é importante nesse cenário para vocês terem noção de como vocês vão fazer, tá? Essa operação. Nesse caso, no nosso caso, nós vamos pegar de todo jeito essa janela, tá? Então, se o mercado bater aqui, a gente vai pegar de primeira. Se der o pullback, a gente pega de pullback, tá? Então, vai ficar desenhado esses dois tipos de entrada nessa janela 1 aí, é como a gente vai entrar, tá? Porque ela é bem vantajosa no ponto de vista de razão, risco-retorno, tá legal? Então, ela tem aí um alvo de 171 pontos. Lembrando que aqui a gente vai ter, né, uma parcial, né, nesse 665, nós vamos pôr aí uma parcial, porque justamente vai dar uma entrada aqui na janela 2, tá? Então, o melhor é não tentar uma passagem direta se esse cenário começar a se desenhar, tá? Então, vamos para a janela 2, e aí, se acontecer a janela 1, quando ele estiver iniciando a janela 2, a gente é obrigado a fazer uma parcial, porque o negócio se torna um pouquinho mais complexo, né, esse tipo de gerenciamento, tá? Enfim, né, a janela 1, ela teria essa parcial de todo jeito. E aí a gente vai para a janela 2, que tem um risco-retorno de 5,4, tá? Um stop aí de 14 pontos e um alvo de 76. Não é uma das melhores operações que a gente tem aí, mas é uma operação que ela pode dar logo na segunda-feira, tá? Embora na segunda-feira a gente vai ter dois números bem chatos, bem chatos. Deixa eu até marcar ele aqui para vocês, que é o 47, tá? Esse 47, ele vai ser muito chato. Então, esse 47, ele vai ser muito chato, tá, de enfrentar ele, né? Então, dando aqui a entrada de janela 2, o 47 vai ser um lugarzinho bem complicado, mas temos que fazer a janela 2, se ela se desenhar, principalmente se for com o back, tá? Então, a gente tem aqui uma entrada no 65, um stop acima do 80, e o 47 vai ser o nosso carrasco nessa janela 2, tá? Na segunda-feira, esse 47 é um número extremamente forte. Para terça, ele já não é tão forte assim, tá? Então, esse 47, ele tem muita relevância na segunda-feira,
Na terça-feira ele já é um pouquinho mais fraco. E aqui em cima, na janela 3, a gente vai também ter esse outro número para segunda-feira, 713, também vai ser um caba muito chato, tá? E é uma janela que pode se desenhar também já na segunda-feira, né? A gente vê que o mercado provavelmente vai abrir em uma dessas janelas, ou aqui no meio, entre 65 e 95, e automaticamente, né? E provavelmente ele vai entrar em alguma dessas janelas. Porém, para cima do 695, que é a abertura, né, de operação da janela 3, que também temos um risco retorno aí perto de 5, né, 4,84, com um alvo de 77,5 pontos e um stop de 15 pontos, de 16 pontos mais ou menos, tá? O 713 também será o nosso carrasco, principalmente aí se for então na segunda-feira e até umas 10 horas, 11 horas da manhã, tá? Então, até umas 11 horas da manhã, ele vai ser bastante complicado. Se o mercado passar e estourar uma das janelas dessas, maravilha, mas, como eu já disse, 47, o 647 e 713, aqui teríamos que trabalhar um gerenciamento de risco um pouquinho mais otimizado, tá? Porque vai ser complicado, tá? Enfim, esses dois números, eles são muito fortes na segunda-feira. Depois eles vão perdendo a sua relevância, tá? Mas para segunda-feira eles vão aparecer com bastante força. Pô, Marcelo, mas e se acontecer do mercado passar por eles e não acontecer nada? Pode, é uma possibilidade, tá? De vocês nem verem, tá? Defesa neles, embora o histórico nos disse que serão números difíceis. Então, eu já deixo um alerta aqui para que possamos tomar cuidado, principalmente se aparecer as pessoas que estão interessadas nesses números, tá? E se vocês conseguirem visualizar, aí fica melhor ainda, porque dá para tomar uma ação em torno desse evento, tá? Então, aqui na janela 3, então a gente já falei, né, 77 pontos para 16 de stop, o risco retorno de 4,84. São operações relativamente curtas que a gente tem aqui, né, entre a janela 2 e a janela 3. Não são das melhores, mas elas são bastante válidas. E provavelmente, né, é as que vão acontecer primeiro aí para gente, tá? A não ser que o mercado enfia um puta de um gap, tá? Para tentar uma janela 1 ou para tentar uma janela 4, tá? Aí o mercado teria que dar um puta de um gap aqui, aí sim seria maravilhoso, tá? Seria um sonho, enfiar um gap aqui nessa região do 590, ou um gap aqui no 700 e no 762, tá? Então, só para a gente ter aqui uma noção de espaço, seria um gap de 90 pontos, ou perto de 90 pontos, a não ser que o mercado também faça um gap um pouco maior e faça um cenário de alta, né? Poderia fazer um gap aqui de uns 40 pontos e subir mais uns 40, 50 pontos para dar a nossa operação da janela 4, né? E aí a gente teria que procurar uma entrada de todo jeito para pegar essa janela com esse gap aberto, tá? Ou tentar aqui um gap, se o mercado viesse com um gap também nessa região, abaixo do 47 principalmente, né? Se o mercado gapar abaixo do 47, ele pode fazer um gap de abertura e correr mais deixa eu ver aqui, para inteirar 75, então daria mais uns 50, 60 pontos, tá? Pô, também seria maravilhoso se ele fizesse esse cenário, e quanto mais baixo ele gapar, melhor para a gente, tá? Então, melhor fica o desenho da nossa situação de janela 1 e de janela 4, tá? O mercado pode fazer isso? Pode, tá? Mas aí seria entregar o ouro para a gente. Geralmente eles não gostam de fazer isso, né? De facilitar a nossa vida. Mas, enfim, vamos torcer para que isso aconteça, tá? Então, a janela 1 e a janela 4 é o nosso sonho de consumo.
tá? Já que elas estão nas extremidades. A janela 5, nós já falamos, né? Então, o mercado teria que fazer janela 3, mesmo sem dar uma entrada perfeita, mas teria que fazer uma janela 3, para estopar na janela 4, tá? E dar uma janela 5 para a gente, tá? Esse cenário aqui também seria legal, da gente ver ele estourando a janela 4, né, e fazendo janela 5, e aí seria maravilhoso também, porque tem bastante espaço, né? Então, e aí teríamos que só achar uma oportunidade para fazer essa janela de 105 pontos, tá? Então, com certeza, o mercado daria algum tipo de clareza para cima dos 775, deixaria visível, né, algum ponto de entrada, e aí é só aproveitar, mesmo que ela não dê a entrada perfeita nos 775, seria possível ver um desenho mais bonito, mais claro de entrada acima dos 775, tá? Então, basicamente, para nós vai ser isso, né? Essa janela, nós estamos trabalhando com 5 janelas. Os O risco-retorno não está como gostaríamos, as janelas não estão tão perfeitas como gostaríamos, tá? Não são janelas muito convidativas, né? Principalmente essa 2 e 3. A 1 e a 4, elas são mais convidativas. A 5 é bastante convidativa, mas, né, eu espero que até lá já tenhamos pego alguma operação nesse tipo de cenário, né? Então, só lembrando que os 647 e os 713, eles são fortes nessa segunda-feira, então são lugares chatos e justamente nas janelas que tem maior probabilidade, né, que são na 2 e na 3, né, uma entrada de compra na 3 e uma entrada de venda na 2, tá? Então, para segunda-feira, que é o lugar onde o mercado fechou, né, a probabilidade é imensa dele acionar essas duas janelas, ou uma dessas duas janelas, tá? E fatalmente nós vamos nos deparar com o 47 ou com o 13, tá? E, sim, vamos ter que entrar, vamos ter que enfrentar, mas já sabendo que teremos uma grande pedreira, né? Um cenário muito chato para enfrentar, né? Que seria basicamente esse ponto do 13, se a gente considerarmos que fizéssemos uma operação aqui no 95, no 713 teria que ser uma parcial, tá? E assim, uma parcial que é muito curta, ela não vale muito a pena, tá? Mas ele também é muito forte, né? Então aí fica o dilema da nossa operação de segunda-feira, que vai envolver um pouco mais de risco, né? Então, embora a janela tenha um risco-retorno de quase 5, né? Nós temos aí um grande problema, que é o 13 para cima. E nós temos aqui uma janela de 5,4, mas nós temos o 647, que também vai ser um problema para a gente, tá? Se esse 47 fosse um ponto mais baixo, seria maravilhoso, né? Se fosse o 15, por exemplo, o 20, então teríamos aqui espaço de fazer uma parcial, né, com 40, 50 pontos. Então, a gente está falando aqui de um stop de 14 pontos nessa janela 2, tá? Então, teríamos que ter aqui pelo menos uma parcial, pelo menos com uns 28 pontos, tá? Pelo menos com uns 28 pontos. Então, teria que vir aqui pelo menos um 38, 35, para realmente a gente ter um ponto de defesa bom e um risco-retorno favorável de pelo menos 2-1, né? Mas, vamos lá. Quem está na chuva é para se molhar. Essa semana vai ser um pouco mais difícil. Eu coloquei um pouco mais de janela para vocês poderem operar, né? Ou pelo menos se orientar. Aqui para baixo eu não coloquei absolutamente nada, então a janela 1 é a melhor que a gente tem do risco-retorno, porém, ela tem um probleminha aqui
que é justamente o stop único, né, que a gente pode levar e ficar chupando o dedo, tá? Mas, vamos lá, vamos pro game. Espero aí que todos tenham uma semana bastante lucrativa, tá? E a gente possa comemorar isso na sexta, quando fizermos o fechamento da semana, tá bom? Então, um grande abraço a todos, boa sorte e vamos lá. Lucro para todos, que sexta-feira a gente tem mais um dia de fechamento, tá bom? Abraço, até breve.